Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Tempo News, que traz agora para você um resumo do que foi notícia ao longo desta semana. Pois é, nós separamos para te mostrar os principais fatos, os principais acontecimentos, as principais análises desta semana. Veja só. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se reuniu hoje com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os chefes do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal para discutir o combate ao crime organizado. Em seguida, Moraes se encontrou com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para falar sobre o marco do crime organizado. Muito boa noite, Gabriel Ferreira Borges. Como é que foram ou estão sendo esses encontros aí de hoje? Boa noite, André. Boa noite também para todos que nos assistem. A reunião aqui no STF acabou há cerca de 1 hora, né? A princípio, a gente tinha a informação de que seriam 2 audiências distintas, uma entre o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e os procuradores gerais de Estado e do Distrito Federal, e outra com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Só que acabou que, no final das contas, o presidente da Câmara, ele agregou em alguns momentos na reunião que já estava acontecendo entre o ministro Alexandre de Moraes e os procuradores gerais de Justiça dos Estados. Mota chegou na reunião por volta de 5h30 da tarde e deixou o STF cerca de 1 hora depois, já às 6h30 da noite, e ele entrou e saiu sem falar com a imprensa. Mas logo depois, em uma rede social, ele se manifestou e disse, né, que o momento pede uma união das instituições para o combate ao crime organizado. E essa manifestação do presidente da Câmara dos Deputados ocorre em um momento de muita pressão sobre ele, especificamente desde a última sexta-feira, quando Mota designou o deputado federal Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, e ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para relatar a proposta enviada pelo governo Lula à Câmara dos Deputados, chamada de PL Antifacção. Especificamente, a pressão sobre Mota se dá em relação ao relatório que já foi apresentado por Derrite. O ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele propõe, por exemplo, equiparar os efeitos de atos de organizações criminosas, milícias privadas e também organizações paramilitares aos de organizações terroristas, né? E, por exemplo, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias, chegou a afirmar que a proposta que o relatório de Derrite, ele teria o espírito da PEC da blindagem, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e derrubada pelo Senado, especialmente porque ela tira poderes da Polícia Federal. Inclusive, logo depois do fim das audiências dessa segunda-feira, a Polícia Federal, ela emitiu uma nota em que manifestou bastante preocupação com o relatório apresentado pelo Derrite, porque, segundo a Polícia Federal, o parecer do ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele enfraquece a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado. Caso a proposta seja aprovada, André, os governadores, a Polícia Federal só poderia entrar em uma investigação se houvesse pedido dos governadores. Caso contrário, a investigação ela seria conduzida especialmente pela Polícia Civil ou então também seria conduzida pela Polícia Militar dos estados. Logo depois dessa nota da Polícia Federal, o presidente da Câmara dos Deputados voltou a uma rede social para dizer que já determinou que Derrite se reúna com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para conversar sobre o tema. Lembrando que essa audiência ela foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do STF, porque Moraes ele assumiu recentemente e temporariamente a relatoria da ADPF das favelas, então coube a ele conduzir essa audiência, essas 2 audiências, né, essas audiências aqui nessa tarde no Supremo Tribunal Federal, com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e também com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. André. Pois é, Gabriel, inclusive você citou a fala do líder, né, do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. A gente inclusive separou um trecho do que ele disse fazendo essa comparação. Vamos dar uma olhadinha. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal
as atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Isso já está na Constituição Federal. O que estão querendo aqui, na minha avaliação, é tirar força da Polícia Federal, e quando eu identifico os mesmos setores da política aqui de dentro do parlamento que atuaram pela PEC da blindagem, pela PEC da blandidagem, estão enxertando esses artigos aqui dentro. Isso aqui é muito grave. A Operação Carbono Oculto, que prendeu muita gente, que chegou no mercado financeiro, que pegou o PCC com os combustíveis adulterados. A Operação Carbono Oculto só poderia ter acontecido se o governador do estado de São Paulo tivesse pedido a intervenção da Polícia Federal e da Receita Federal. Aí eu falo para vocês do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos a Operação Carbono Oculto no Rio, um braço político no Rio. A Receita Federal pediu a interdição da Refit. Lá naquela refinaria do Rio de Janeiro de Manguinhos, nós temos o maior devedor, quanto mais, do estado do Rio de Janeiro. O que é que fez o estado do Rio de Janeiro? Botou a Procuradoria do Estado para defender a Refit, para lutar contra a interdição. A AGU ganhou no STJ. Alguns dos senhores acham que o governador Cláudio Castro ia pedir a intervenção da Polícia Federal, da Receita Federal, para investigar a Refit? Passa a haver um controle político muito grande. É o que pode ser um perigo, né? Ô Gabriel, voltando um pouquinho aqui, Moraes também suspendeu um inquérito envolvendo, né, parentes de vítimas e determinou que autoridades do Rio de Janeiro expliquem em até 48 horas os detalhes da operação policial no Complexo da Penha e também do Alemão. Operação que deixou 121 mortos, né, Gabriel? Exatamente, André. Na última semana, na verdade, poucos dias depois da operação no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre de Moraes havia cobrado esclarecimentos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre alguns dados da operação. Na última semana, ele se reuniu em audiência com o ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro e também apresentou alguns desses dados e também mostrou, né, como que a operação havia sido planejada. E uma das cobranças que Moraes fez hoje, tanto ao governador Cláudio Castro, quanto também ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, era de que ambos dissessem de quantas pessoas que tinham mandados de prisão em aberto e que provocaram a operação no Rio de Janeiro foram presas no final das contas, porque segundo dados enviados pelo próprio governo do Rio de Janeiro ao STF, havia 100 mandados de prisão em aberto, além de 54 outros mandados, na verdade, além de outros 145 mandados de busca e apreensão. Então, Moraes, ele quer saber especificamente das 100 pessoas que tinham mandados de prisão em aberto, quantas efetivamente foram presas pelo governo do Rio de Janeiro, pelas polícias civil e militar. Lembrando que a maior parte desses mandados de prisão foram de uma vara criminal do Rio de Janeiro e outra boa parte de uma vara criminal do estado do Pará, André. A COP30 segue em Belém, reunindo lideranças mundiais, especialistas, empresários e também representantes de mais de 190 países em debates sobre o futuro do nosso planeta. Na Zona Azul, o foco é a construção de estratégias globais para o clima. Já o Pavilhão Brasil destaca temas como corredores verdes, fundos de adaptação e ações da Caixa Econômica em situações de desastres. Na Zona Verde, aberta ao público, a
A programação valoriza a cultura amazônica com painéis sobre bioeconomia, cidades sustentáveis e reconstrução do Rio Grande do Sul. As atividades terminaram agora há pouco, por volta das 7 horas da noite. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo e segundo maior emissor de gases de efeito estufa depois da China, estão ausentes pela primeira vez de uma conferência global sobre o clima. Mesmo assim, muitos líderes locais, regionais, americanos foram a Belém para representar o país. Entre eles, o governador da Califórnia, que é o Gavin Newsom, um dos principais opositores a Donald Trump, que criticou mais uma vez a ausência dos Estados Unidos na COP30 e disse que se Washington tivesse novamente um presidente do Partido Democrata, voltaria a aderir ao Acordo de Paris. Inquestionável, sem hesitação. É um compromisso moral, é um imperativo econômico. É uma aberração que Trump tenha se retirado do acordo 2 vezes, não apenas uma. Então estou aqui reforçando esse compromisso, como parte do trabalho que realizamos com as entidades subnacionais. Pois é, Gavin Newsom também afirmou que a Califórnia, estado que ele governa, está atenta às mudanças climáticas e ciente das ações que são necessárias para conter a elevação da temperatura global. Newsom chamou de estúpidas as ações recentes do líder da Casa Branca. Donald Trump está redobrando sua estupidez. Quero dizer, ele está apostando no carvão em Ohio e aqui estamos nós falando sobre abundância e energia renovável. Aqui estamos falando sobre muitas adversidades a partir de uma mentalidade sustentável. O contraste é bastante extraordinário. Nem todo norte-americano é contra, né? Afinal de contas, Trump mas o pessoal está aí atento. E olha, muito se fala sobre a floresta amazônica, principalmente quando é realizada em Belém, no Pará, na COP30, né? Mas moradores das cidades amazônicas lutam para que as comunidades não sejam esquecidas. Enquanto milhões são investidos nas áreas mais ricas, a comunidade carente de estrutura mínima continua vivendo em condições desumanas. Na entrada de uma casa na comunidade de Vila da Barca, em Belém do Pará, uma mãe se refresca do calor sufocante da cidade em uma pequena caixa d'água ao lado da filha. A crise climática abala o bairro popular mais emblemático da cidade, coração urbano da Amazônia brasileira e sede da conferência COP30 da ONU, que começou na segunda-feira. Mudou porque nessa época já estava chovendo e o sol está tinindo. Aqui é sol não, é vapor. Quando chove, já vem aquele vapor de cima. Mudou muito. Mas a poucos minutos do Centro de Negociações, que reúne delegações do mundo todo, os moradores desta favela de palafitas lutam contra o esquecimento das cidades amazônicas. Tem que preservar o meio ambiente, preservar as florestas, mas ninguém está falando em preservar quem mora abaixo da copa das árvores. Ninguém fala em proteger quem mora na Amazônia urbana. Embora seja sinônimo de floresta, na Amazônia brasileira, mais de 75% dos seus 27 milhões de habitantes vivem em áreas urbanas, segundo dados oficiais. Na capital paraense, mais da metade vive em favelas, um recorde entre as 27 capitais do país. Belém é também uma das capitais com menos árvores do Brasil, um paradoxo entre os milhões de hectares de floresta amazônica que a cercam. Fundada há quase um século por pescadores e colada à zona mais cara da cidade, cerca de 7.000 pessoas vivem na Vila da Barca, a maioria na miséria. Suas casas de madeira estão erguidas sobre lama, lixo e entulho. Dificuldade da gente morar em cima da palafita. Muitas, principalmente quando as pessoas ficam doentes, por os cadeirantes que moram. Eu achei ruim assim. Eu preferia morar em terra firme mesmo, sem ser palafita. Enquanto os bairros mais nobres da cidade recebiam milhões em infraestrutura para a COP, a maioria dos moradores das favelas continuava como sempre. A falta de saneamento básico agrava o impacto da crise climática nas periferias. Mesmo com os olhos do mundo voltados para Belém, os moradores das favelas parecem continuar esquecidos.
Tem pesquisa Quest divulgada hoje que mostra que a avaliação do governo Lula deixou de melhorar, viu? Deixou de melhorar. Segundo os dados, são 50% os que desaprovam a administração petista e outros 47% aprovam. 3%, no entanto, não souberam ou optaram por não responder. Bom, quando a gente para comparar, por exemplo, com o último levantamento, que foi de outubro, a desaprovação ela oscilou um ponto para cima, indo de 49% para 50%. E a aprovação foi um ponto para baixo, indo de 48% para 47%. No último mês, o terceiro governo de Lula havia alcançado a melhor avaliação em 2025. Desde julho, a aprovação havia oscilado ali dentro da margem de erro para cima e a desaprovação para baixo. Agora o cenário se inverteu. A aprovação oscilou para baixo e a desaprovação para cima. A diferença entre aprovação e desaprovação está em 3 pontos percentuais. Mas vamos ver aí, portanto, o detalhe na tela da aprovação do governo Lula em relação a esses pontos ali, desaprovação que subiu um pouco ali, como a gente pode ver no gráfico, e a aprovação que caiu, portanto, pela primeira vez depois de algum tempo, né? E ainda segundo essa pesquisa, a mega operação policial no Rio de Janeiro, as declarações de Lula sobre o assunto e também a preocupação com a segurança pública inibiram a melhora na avaliação do governo. A avaliação de Lula piorou entre o público com renda familiar acima de 2 salários mínimos. Em outubro, havia um empate técnico, tanto entre quem ganha mais de 2 até 5 salários mínimos, como entre quem ganha mais de 5. Agora, há mais desaprovação nos 2 grupos. Mas aí também houve piora na avaliação entre as mulheres. Voltou, portanto, a acontecer empate técnico entre aprovação, no caso com 51%, e desaprovação com 46%. Em outubro, as mulheres, mais aprovavam que reprovavam. O cenário semelhante aconteceu com os católicos. Boa parte voltou a ter empate técnico de aprovação e desaprovação, sendo que o governo era mais aprovado no levantamento anterior. Olha só, os católicos voltam a registrar empate de aprovação e desaprovação após a pesquisa de outubro dar vantagem à aprovação. Neste momento, agora, de acordo com o resultado dessa pesquisa divulgada hoje, 50% aprovam o governo e 47% desaprovam. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. O levantamento ainda questionou aos eleitores como eles avaliam o governo Lula de uma forma geral. Houve oscilação de 1 ponto para baixo entre quem avalia o governo de modo negativo e de 2 pontos para cima entre quem avalia como positivo. Os que acreditam que o cenário é positivo ficam em 31%. Eram 33% em setembro. No caso negativo foram 38%. Antes, gente, eram 37%. No caso de regular, eram 28%. Antes, eram 27%. Os que não souberam ou preferiram não responder somam 3%, o mesmo patamar de antes. E ainda de acordo com este levantamento da Quest, 67% dos brasileiros concordam, portanto, com a mega operação policial que foi realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, no fim de outubro. Portanto, 67% das pessoas que foram entrevistadas aprovam a operação no Rio de Janeiro. 25% já desaprovam. 4% nem aprova e nem desaprova. Outros 4% não sabem ou não quiseram responder a essa pesquisa. Pois é, a pesquisa ainda perguntou a opinião dos brasileiros sobre a força empregada pela polícia na mega operação no Rio de Janeiro, que, aliás, é o tema da nossa pesquisa hoje aqui, ó. Você acha que Lula luta contra o crime organizado, falando de um modo geral sobre tudo isso? Voltando sobre a mega operação aqui, para 67%, a polícia não exagerou. Outros 29% responderam que sim, as forças policiais exageraram. Não souberam ou não responderam, são 4%. Quando perguntados se a polícia exagerou, 29% responderam que sim, 67% que não. Não souberam responder, a gente teve também ali os números divulgados.
Quando perguntado se uma operação igual acontecesse no estado daquela pessoa que foi entrevistada, olha aí, 55% dos brasileiros responderam que não gostariam dessa operação no estado de origem. Outros 42% responderam que sim e 3% não souberam ou não quiseram responder. Quando perguntados ali, questionados sobre a frase do presidente que a operação foi desastrosa, 57% dos entrevistados responderam discordar do presidente, enquanto 38% concordaram com a afirmação. Outros 5% não souberam ou não responderam. Pois é, e quando o questionamento é sobre a principal medida para reduzir a violência e aumentar a segurança, 46% dos brasileiros apoiam leis, portanto, mais rígidas, apenas maiores, e que os criminosos não sejam soltos pela justiça como medidas para melhorar a segurança pública, portanto. Outra questão é se as organizações criminosas devem ser consideradas como terroristas. Para a maioria da população ouvida, 73% disseram que sim e 20% acham que não. 7% não souberam ou não responderam. Pois é, e quando a pergunta é sobre a preocupação atual em relação ao Brasil, olha só, para 38% a violência é a maior preocupação hoje. O índice é o mais alto desde outubro de 2024. Em relação à última rodada deste levantamento, que foi publicada em outubro, houve, portanto, um aumento de 8 pontos percentuais neste número. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. O nível de confiança é de 95%. Vamos chamar a Luciane Landim aqui para essa conversa também. Lu Landim, como que os resultados desse levantamento divulgado pela Quest foram recebidos aí no Palácio do Planalto, hein? Já houve alguma manifestação por parte do governo? Olha, Síria, o governo costuma manter, na verdade, as discussões sobre essas pesquisas nos bastidores, justamente para pensar em estratégias para não sofrer de forma negativa com pesquisas, com índices futuros, Nos bastidores, com certeza, isso está sendo pensado, principalmente quando a gente lembra que a gente está muito perto do ano eleitoral. A gente já está chegando aí na metade de novembro, passa dezembro, já começa 2026, que é quando o país vai ter uma nova disputa à presidência da República e, pelo que tudo indica, o presidente Lula deve sair candidato, deve tentar um quarto mandato nas urnas. Essa queda na aprovação que a gente citou ali logo no início da explicação dessa pesquisa, de 48% para 47%, ainda que discreta, já é um ponto de atenção para pesquisas futuras, para que o Palácio do Planalto pense em pesquisas futuras, pensando na proximidade desse ano eleitoral. O governo quer entrar 2026 mostrando os feitos que fez ao longo desses 3 anos do governo Lula 3, e isso reflete exatamente nesse ponto da pesquisa. A análise ainda foca em pontos muito estratégicos para o governo, como, por exemplo, a mega operação no Rio de Janeiro, que aconteceu ali nos complexos da Penha e do Alemão no final de outubro, que gerou um ponto de tensão entre o governo federal e o governo de Cláudio Castro, que ocupam posições políticas muito opostas. A gente fala do presidente Lula, que ocupa um lado de esquerda, enquanto o Cláudio Castro ocupa a direita e aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto da segurança pública ainda está muito em pauta na Câmara dos Deputados, com muitos embates, inclusive entre esses lados políticos. Também as negociações com os Estados Unidos, que ainda estão em andamento. Tudo isso é ponto de atenção, especialmente nessas pesquisas, para que nos bastidores a equipe do presidente e o próprio presidente Lula também revejam estratégias, justamente para tentar reduzir esse impacto negativo em índices que vão sair daqui para frente. E nós começamos com um assunto que interessa a milhares de brasileiros que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do órgão no governo Lula, Alessandro Stefanuto. A prisão aconteceu na nova fase da Operação Sem Desconto. Stefanuto, que foi uma indicação do presidente Lula, né, Síria? Foi isso mesmo, André.
Bom, tudo isso aconteceu em 2023 e ele foi demitido no início deste ano, depois de a Polícia Federal identificar esse esquema, né? A defesa disse também não ter acesso à decisão que levou à prisão e considera, portanto, a medida ilegal e que ele, o Stefanuto, está colaborando com as investigações. Os agentes da Polícia Federal e autoridades da Controladoria Geral da União cumpriram, no total, 63 mandatos de busca e também de apreensão, 10 prisões preventivas e medidas cautelares diversas de prisão em 14 estados e também no Distrito Federal. André, veja só, não foi só o Stefanuto, viu? Foram presos hoje André Fidelis, servidor afastado do INSS, que ocupou o cargo na diretoria de benefícios do Instituto. E, de acordo com investigações, há indícios também de relações financeiras entre entidades associativas, pessoas e empresas ligadas a ele. O filho do servidor afastado prestou depoimento hoje e foi informado sobre a prisão do pai durante um interrogatório. Nós separamos um trechinho aqui para você conferir dessa reunião, porque ele tomou um susto quando ficou sabendo da prisão do pai. Mas mesmo assim, ficou caladinho, não falou nada. Nós sabemos que as peças ainda tão ou mais importantes precisam cair, e cair uma a uma. E olha, presidente, se algumas dessas peças falarem o que estão dizendo que vão falar, a República vai balançar fortemente. E digo isso sem felicidade, eu digo isso baseado, presidente, na minha cidadania. É uma pena o Brasil vivenciar tanta corrupção. Mas vamos ao depoente, presidente. Depoente, eu quero lamentar e lhe informar: o seu pai acaba de ser preso. E isso, para ele, significa, senhor Érico Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente, esclarecendo os fatos. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor. Eu como filho e o senhor como filho, eu preferi entregar a minha cabeça ao do meu pai, que hoje está no céu. Então acho que é uma obrigação de filho assumir as responsabilidades que as detém. Não é justo, não é honesto, não é digno o pai ser preso pelas ações do filho. Eu não acho. Eu acho que quem ama um pai de verdade assume a responsabilidade e coloca o ponto nos is. E o senhor, perante o Brasil, o senhor tem a oportunidade de salvar o seu pai e esclarecer os fatos, mas vai depender exclusivamente do senhor. Primeira pergunta que eu lhe faço: o senhor falou do seu sucesso profissional e é motivo de orgulho a gente crescer na vida com sucesso profissional. Qual era a sua condição no ano de 20 e de 21, já que o senhor e a sua esposa receberam o auxílio emergencial? Excelência, em respeito à orientação dos meus advogados, eu responderei essa pergunta. Bom, mas depois desse discurso, todo o relator, ele permaneceu em silêncio, né? Outros presos nesta fase dessa operação são o ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e também a esposa dele, a Thaisa Hoffmann. Segundo a Polícia Federal, empresas e pessoas ligadas a Virgílio receberam cerca de 12 milhões de reais de entidades investigadas desde o início do ano passado. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, né, aquele que é conhecido como careca do INSS, que já estava preso, também foi alvo de um novo mandato.
Pois é, os investigados são suspeitos de inserir dados falsos em sistemas oficiais e também de formar uma organização criminosa. Além disso, o ex-ministro José Carlos Oliveira, que ocupou o Ministério da Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro, também foi um dos alvos da ação da Polícia Federal. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, viu? O deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e também o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, foram também alvo de mandados de busca e apreensão. E, gente, um outro órgão que a gente fala muito aqui, que é a CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, também citada na operação, disse numa nota que condena o que chama de exposição midiática e garante que está disposta a cooperar com as autoridades para esclarecer todos os fatos. Bom, o deputado Euclides Petersen já se manifestou e ele declarou que acredita na importância de investigações sérias e transparentes, confiando na justiça e também na verdade. Segundo a Polícia Federal, as apurações continuam e novas fases da operação sem desconto não estão descartadas. Vamos conferir, portanto, quem foram os presos envolvidos nesse esquema até agora. Um tantão de gente ali em Síria. Olha lá. Olha lá, a gente começa com o Alessandro Stefanuto, que foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é ex-presidente do INSS. Tem ainda aqui, puxando pela memória, você falou agora, André, do careca do INSS. Ele está ali na lista, ele está preso. Antônio Carlos Antunes Camilo, que já havia sido preso anteriormente, né? Tem também nessa lista o André Paulo Félix Fidelis. O André, gente, é ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão também do INSS. Também está preso o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ele é ex-procurador-geral do INSS. Presa Thaisa Hoffmann, que é empresária, e ela é esposa do Virgílio. O Vinícius Ramos da Cruz também foi preso, ele é presidente do Instituto Terra e Trabalho, conhecido também como ITT. O Tiago Abraão Ferreira Lopes também foi preso, ele é diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que o André explicou agora, que é a CONAFER, que a gente tem falado muito nesse termo por aqui. Também preso Cícero Marcelino de Souza Santos, que é empresário, também ligado aí à Confederação, à CONAFER. E por último, Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, também ligado à CONAFER. Nessa lista, portanto, você pode perceber 3 presos ligados a essa confederação, a CONAFER. Agora, André, nós vamos à prisão do ex-presidente do INSS, vamos falar dessa prisão, o Alessandro Stefanuto, né? A gente falou muito dele até aqui, principalmente porque a prisão ocorreu hoje, né? Mas não é só ele não, viu, que está na mira da Polícia Federal. Partindo do critério aí que as investigações de fraudes ligadas aos descontos indevidos aí nos contra-cheques de aposentados, de pensionistas do INSS apuram irregularidades desde 2019, olha só, vou pedir para colocar na tela para a gente ver quem são os presidentes que podem estar na mira da Polícia Federal. Ali a gente separou por período, né? Explicando então essa operação, essas investigações começam ali no mês 1, no mês de janeiro de 2019, e nesse período ali, bem no início das investigações, quem estava no cargo, portanto, era o Renato Rodrigues Vieira. Depois dele, ele ficou 1 ano no cargo, até janeiro de 2020. Depois, em 2020, assumiu o Leonardo Rolim, que ficou até 2021. Depois, em 2021, até 3 de setembro de 2021 até março de 2022, quem estava no cargo, o José Carlos Oliveira. Em abril de 2022, ele encerrou a participação dele e depois assumiu, portanto, o Guilherme Castaldello Pinheiro Serrano, que ficou até o final de 2020, até o início de 2023, né? No mês 2 de 2023 até o mês 7 do mesmo ano, quem assumiu foi Glauco André Fonseca Hamburg. Depois do mês 7 de 2023 até 4 de 2025, mês de abril deste ano, quem estava à frente, portanto, da presidência do INSS
era o Alessandro Stefanuto, que foi preso hoje. Então tem a lista aí, a gente trouxe os detalhes dessa lista de ex-presidentes, né, desde 2019 para cá, que podem estar na mira, que vão ser com certeza, eles vão ter o trabalho aí nessa época relacionado à presidência investigado, André. Pois é, tá parecendo aquelas roupas de lã, quando você puxa um fio aqui, vai vindo e não acaba muito, não acaba nunca, né? Porque é muita gente envolvida. Além dos presidentes, ministros também podem responder por irregularidades. Vamos ver na tela quem são eles? Olha lá. Lista de ministros da Previdência Social desde 2019. Temos ali Paulo Guedes, né? De 2019 a 2021. Temos Onyx Lorenzoni, que prestou depoimento na semana passada, de 21 a 22. José Carlos Oliveira ficou de 2022 a 2023. E agora, mais recentemente, Carlos Roberto Lupe, que ficou de 2023 a 2025. Gente, e o presidente da CPMI do INSS, que é o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, fez hoje um balanço dos trabalhos até agora. Tudo que foi apurado e tudo. Segundo ele, a prisão do ex-presidente do órgão representa um marco nessas investigações, hein? Pois é, André, ainda de acordo com o senador mineiro, o esquema de fraude era dividido em vários núcleos, veja só. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Minha indignação em dizer, quando as pessoas desde o início falavam que CPMI não daria em nada, que CPMI era apenas mais um momento teatral. Senhores, não há na história uma comissão que tenha prendido mais pessoas e que esteja dando mais respostas. Eu vou esclarecer para vocês, porque semana passada eu disse que haveriam novas prisões. Pois bem, eu e o relator, nós temos com muita clareza que existem 3 escalões em toda essa história, essa roubalheira da Previdência. O terceiro escalão são os operadores e laranjas que receberam e sumiram com o dinheiro e que hoje foram presos em boa parte, mas que há outros que ainda serão presos ou têm que dar explicações porque colaboraram no desaparecimento dos bilhões dos aposentados. Um segundo escalão, que é formado por servidores públicos concursados que se corromperam nesse sistema e que conseguiram passar de governo para governo, mantendo os desvios. E um primeiro escalão, que ao nosso ver foi pago pelo segundo escalão, esse primeiro escalão que é formado por políticos, pessoas que de governo a governo ajudaram e incentivaram ou indicaram essas pessoas, esses servidores, para continuarem na Previdência. Esse primeiro escalão, a partir de agora, também começa a ser alvo das operações e, possivelmente, dos depoimentos que serão dados junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, em um outro trecho dessa coletiva de imprensa, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ainda disse que existem suspeitos que estão dispostos a fazer delações premiadas e parlamentares envolvidos, mas ele não revelou nomes para não atrapalhar, segundo ele, as investigações. Os 2 parlamentares não são os únicos. Há outros parlamentares que também têm envolvimento e que prestarão os seus depoimentos no momento certo, de acordo com a sua responsabilidade, ao Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, se a comissão entender que é necessário que nós façamos a convocação, ela será feita. Porque nós aqui não estamos para poder passar, enganar ou evitar que qualquer pessoa tenha que dar explicações. Portanto, senhores, o grosso dessa operação, os principais, que são os operadores e os que desviaram, esses a população tem a tranquilidade, estão na cadeia. Agora, nós queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados nessa história. Eu não posso adiantar para vocês. Existem informações que eu não posso revelar, nem o relator,
nós estamos debaixo do sigilo de investigações, porque se nós colocarmos a limpo ou deixarmos vazar, isso vai atrapalhar o andamento. O que posso dizer para vocês é que vários desses presos hoje estavam todos sendo monitorados, as ações deles acompanhadas pela Polícia Federal, porque um ponto que eu posso adiantar para vocês, que não há problema. O dinheiro que foi sacado nos bancos em espécie, esse dinheiro está guardado em algum lugar. Existem locais onde eles guardaram, porque na soma dos desvios, boa parte foi para o exterior, está guardado em paraísos fiscais, e uma parte desse dinheiro simplesmente desapareceu no Brasil. Esse dinheiro está guardado em algum lugar. Não só o senhor Maurício Camisotti. Há outras pessoas que estão dispostas a fazer delação, inclusive com esta CPMI, mas primeiro nós vamos, juntamente com o relator e no relatório, formar todo o que a gente chama de arcabouço das provas. Uma delação premiada só pode ser feita quando a culpa da pessoa está bem definida e bem embasada em provas. Depois desse processo, aí nós vamos discutir se de fato eles têm a colaborar conosco. Aí, no caso, o Supremo e a Polícia Federal farão a parte pelo Judiciário. Essas informações, nós temos que saber se elas vão acrescentar alguma coisa ou não, mas há outras delações que estão sendo propostas. A prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recolocou a CPMI do INSS no centro de uma rivalidade política. Stefanuto atuou na transição entre os governos Bolsonaro e Lula e tinha uma longa trajetória dentro da Previdência. Ele se tornou peça-chave para parlamentares que apontam vínculos políticos no esquema de fraudes. A prisão também reacendeu requerimentos que a base governista vinha conseguindo segurar. O ex-presidente do INSS ele foi demitido do posto em abril deste ano ao ser deflagrado o esquema de combate aos descontos indevidos. Ao pedir a prisão, realizada nessa quinta-feira ontem, a Polícia Federal apontou que ele recebia propina de R$250 mil por mês. Em nota, a defesa de Stefanuto disse que o ex-presidente do INSS vai comprovar a inocência e que a prisão preventiva é ilegal, já que ele não tem causado nenhum tipo de embaraço às apurações, colaborando, no entanto, desde o início com o trabalho da investigação. E na oitiva da CPMI ontem, nessa quinta-feira, com o advogado Eric Fidelis, o presidente da comissão parlamentar, o senador mineiro Carlos Viana, enalteceu aí a operação da Polícia Federal e ele fez questão de detalhar que foram cumpridos 10 mandados de prisão, além também de busca e apreensão em 15 estados. O presidente da CPMI também informou que a comissão vai buscar identificar quem ajudou ou quem indicou ou quem nomeou e de que maneira políticos foram de fato beneficiados. O senador ainda disse que há outros parlamentares envolvidos no esquema de descontos indevidos do INSS e que eles também vão prestar depoimento. Olha, os 2 parlamentares não são os únicos. Há outros parlamentares que também têm envolvimento e que prestarão os seus depoimentos no momento certo, de acordo com a sua responsabilidade, ao Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, se a comissão entender que é necessário que nós façamos a convocação, ela será feita. Porque nós aqui não estamos para poder passar, enganar ou evitar que qualquer pessoa tenha que dar explicações. Portanto, senhores, o grosso dessa operação, os principais, que são os operadores e os que desviaram, esses a população tem a tranquilidade, estão na cadeia. Agora, nós queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados nessa história. O senador mineiro disse também que a CPMI não expõe só um esquema, mas uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Essa CPMI escolheu fazer o que o Brasil esperava, falar o que muitos não querem ouvir. O Brasil vive um daqueles raros momentos em que a verdade sobe à superfície com a força de uma maré. Momentos em que uma nação machucada finalmente começa a enxergar a própria coragem. E essa CPMI faz parte desse momento.
Ela não investiga apenas um esquema, ela expõe uma ferida nacional que muitos tentaram esconder. Hoje, porém, o Brasil viu um sinal diferente. Nós acordamos com a operação da Polícia Federal e da CGU em 17 estados e no Distrito Federal, que cumpriu mandados, desarticulou estruturas e prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O país compreendeu que essa injustiça não é normal e não será tolerada. Durante muito tempo, esses criminosos caminharam como sombras no meio de nós, usando a escuridão como proteção e a arrogância nesta CPMI para se dizerem inocentes e perseguidos politicamente por um grupo que tinha apenas interesses na própria vida. Erraram. Mas a verdade, senhores, tem uma regra simples. Ela não aceita a noite para sempre. Mais cedo ou mais tarde, alguém acende a luz. Hoje, a verdade foi conhecida, se tornou uma realidade no Brasil com relação aos roubos do INSS. E para o bem dessa verdade, que fique corretamente registrado para a história, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União só conseguiram trabalhar com a independência que foi tão acalentada aqui nessa comissão, porque existem núcleos dentro do próprio STF que não se dobram à pressão dos superiores. Foi essa pequena faixa de autonomia construída no limite que permitiu que a verdade viesse à tona hoje nessa operação. Essa CPMI viu com os próprios olhos o delegado da Polícia Federal que só aceitou falar aqui depois que o superior dele, sentado na primeira fileira, deixou a sala. Quando a pressão saiu, a verdade entrou. Isso mostra o tamanho da interferência que existia e o tamanho da coragem que está sendo necessária para romper esse cerco. E congressistas da oposição ao governo Lula reagiram à prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, ele escreveu no X, olha só o que ele colocou aí. O PT voltou com o mesmo jeito que o Brasil já conhece. A prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, escancara o modus operandi desse desgoverno. Aparelhar, desviar e transformar o que é do povo em balcão de negócio. E aí ele ainda complementou ali, usando palavras do Geraldo Alckmin. Como disse o vice Geraldo Alckmin, eles voltaram para a cena do crime. Já Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, escreveu em uma rede social o seguinte: dia especial na CPMI do INSS, novas operações da Polícia Federal e prisões de peixes graúdos nesse esquema de roubo dos aposentados e pensionistas. A deputada também postou um vídeo sobre o assunto nas redes sociais nessa quinta. Vamos assistir. Pessoal, dia super importante aqui na CPMI do INSS. Hoje uma nova operação de desconto com várias prisões. Prisão do Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Prisão do André Fidelis. Tornozeleira para o Oliveira. Gente, parece que um deles, investigados, o Virgílio, que foi procurador do INSS, que está com mandado de prisão, parece que esse, tá sumido no espaço. Vamos ver, né, se a polícia consegue encontrar. Mas o importante é que hoje é um dia realmente marcante na CPMI. Hoje nós vamos ouvir o Eric Fidelis, filho do André Fidelis, que está preso por essa operação. Essa CPMI, gente, desde que começou a funcionar, botou tudo para acontecer. Finalmente nós estamos chegando nos peixes graúdos, saindo dos magrinhos, indo para os peixes graúdos. Contem conosco, nós vamos continuar o trabalho. Estamos aqui, um dia importantíssimo para essa CPMI. Abraço para vocês, vamos em frente, que a verdade venha à tona e que os aposentados, os roubados, os pensionistas sejam ressarcidos, mas não só o dinheiro da União para ressarcir, não. Aqueles que roubaram, paguem pelos seus crimes e devolvam o dinheiro roubado. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, afirmou que Stefanuto compareceu à CPMI do INSS
arrotando arrogância e honestidade. Olha só o que ele falou. Ex-presidente do INSS, do desgoverno Lula e filiado ao PDT, foi à CPMI arrotando arrogância e honestidade, mesmo com todas as provas que apresentamos contra ele. Hoje foi preso. Não descansaremos enquanto não fizermos justiça aos aposentados. Já o senador Flávio Bolsonaro, ele disse o seguinte, também por meio de uma rede social: agora a farra do INSS acaba, tem que prender todos os envolvidos, né? O senador que é do PL do Rio de Janeiro. E tem mais manifestações. A senadora Damares Alves, do Republicanos, escreveu o seguinte: estamos só começando. Não importa qual governo serviram, quem os indicou, quanto dinheiro e poder eles têm. Na CPMI, vamos continuar pedindo a prisão, o bloqueio de bens, a quebra de sigilos e a convocação de todos eles. Ela parabenizou ali a CGU, a Polícia Federal, a CPMI e também o ministro do STF, André Mendonça. Outra manifestação foi do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Ele que postou que a investigação mostra que não há imunidade à corrupção. Ele começou ali falando: olha, as prisões de hoje de suspeitos de roubo aos aposentados escancaram o que sempre dissemos: o INSS foi tomado por uma quadrilha aparelhada há décadas. O PT não combateu a corrupção, promoveu seus operadores. A CPMI revela que eles tentaram esconder há anos, portanto. E ainda sobre esse assunto, sobre todas essas repercussões, quem tem mais informações para a gente ao vivo agora, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. O que você tem de informação para a gente sobre esse assunto aí de Brasília, hein? Ei, Síria, boa noite para você, boa noite também para a Luciene e todos que estão conosco nesta sexta-feira. Pois é, alguns desdobramentos dessa operação de ontem da Polícia Federal e que já tem impacto sim na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga essas fraudes nos descontos irregulares nas aposentadorias e pensões que são pagos pelo INSS. Bom, um dos pontos mais relevantes da operação de ontem foi exatamente o cumprimento do mandado de busca contra o deputado mineiro Euclides Petersen. Vocês devem se lembrar, o Euclides é uma das figuras mais representativas do Partido Republicano no país e também em Minas Gerais. É hoje o principal articulador da campanha do senador Cleitinho para o governo de Minas. Ainda que Cleitinho não admita essa intenção de concorrer diretamente, Euclides tem sim articulado nos bastidores aqui em Brasília, inclusive mantendo várias reuniões com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Então, inevitavelmente, essa operação da Polícia Federal e agora o Euclides na mira da CPI mexe um pouco com o tabuleiro político em Minas Gerais. Bom, o senador Carlos Viana, que é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, adiantou ontem, após a sessão da CPMI, que existe sim um requerimento já de convocação do deputado Euclides Petersen. Esse requerimento é de autoria do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, e a expectativa é que esse requerimento seja votado na sessão de quinta-feira próxima. Existe agora um pequeno problema, um entrave para marcar o depoimento do deputado Euclides Petersen, que é o seguinte: o calendário da comissão está bastante apertado neste ano. A CPMI faz reuniões às segundas e às quintas-feiras e tem tentado acelerar, são muitas pessoas ainda na fila para serem ouvidas, e a gente precisa lembrar que o mês de dezembro é um mês mais curto no Congresso Nacional, já que a sessão legislativa termina no dia 17 de dezembro e existe uma concentração de esforços ali para votar o orçamento e todas as questões da peça orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias. Então, a perspectiva é que, na verdade, o Euclides Petersen só seja ouvido no ano que vem. Isso, fontes ligadas à CPMI me disseram hoje que ele deve ser ouvido apenas no ano que vem. Carlos Viana também disse nessa entrevista ontem que existe uma possibilidade de outros parlamentares também serem instados a participar das sessões e serem ouvidos pela comissão. Isso porque ele diz que teve informações ali da investigação e que a investigação deve
sim atingir outras figuras, outros parlamentares. Bom, por hoje é só. Até segunda. É isso aí. Segunda-feira a gente se vê às 7 da noite.